prontamente mandou o número dos protocolos, são as 9 áreas de parcelamentos clandestinos na APA. Vocês lembram, né, que o CONGEAPA denunciou 9 áreas, só por imagens de satélite a gente já viu que ali havia parcelamentos clandestinos. E aí foi aberto pela CEMURB 9/6, cada uma relacionada com uma das áreas. É só que assim, elas estão em tempos diferentes de atuação, né? Tem umas que está mais adiantada, outras menos, mas é assim, foi motivo de Ministério Público, né? A gente abriu, existe eu nem sei como é que chama. A gente abriu um processo no Ministério Público. Inquérito civil, Cláudia? É o IC, isso, o inquérito civil. E aí, junto com o jurídico, a CECLIMAS, a CEAB, a CEMURB, né, a gente, junto com o promotor, foi colocado que havia necessidade de abrir 6 diferentes, porque cada caso vai ter que ser feito um estudo específico, né, para constatar as irregularidades, e a gente está sem atualização dessas áreas, né? Então, a gente está completamente... A Nova Cachoeira é uma que eu tenho mais notícias, mas as outras eu não sei. E, assim, a gente não quer que fiquem paradas, né? A gente quer que os processos se movimentem. Então, esse é um assunto super sério que a gente vai estar conversando, a Heloísa vai ajudar a gente a levantar. Outro assunto são as vagas remanescentes, né? Então, até dia 27 de junho é a data limite para as entidades se inscreverem. A gente teve até agora a inscrição da Associação Moradores do Carlos Gomes, graças a Deus, né? Eles se agitaram e vão voltar. E a Associação Reserva da Floresta, que é um condomínio, ele fica ali próximo da Merck Sharp, né? E a gente também vai ver onde que a gente vai poder encaixá-lo. E a gente tem a Câmara Técnica de Protocolos, que é a Câmara que a gente vai estudar os processos para aprovações. E mesmo assim, aí depois na sequência, né, Mariela, a gente tem as 3 entidades que ficaram suplentes. E, por sorte, sobraram 3 vagas. Então, todo mundo vai estar contemplado no conselho, né? Na sequência, as 3 entidades vão poder preencher os cargos que não foram preenchidos. É isso. Isso daí foi, então, para vocês verem que foi um mês bem agitado, né? A gente está, assim, cada dia parece que vem uma novidade, mas a gente tenta, né, e junto com as secretarias, né, algumas, assim, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Urbanismo, assim, sempre estão nos respondendo, às vezes demora um pouco, a gente faz umas cobranças, né, mas a gente está, assim, de alguma forma, a gente tem resposta para todos os nossos assuntos. Então, é isso. Agora abrir para os conselheiros, né? Isso, Cláudia, só em complemento à sua fala sobre o edital, número 3, lembrando as entidades suplentes, né, então o prazo realmente é até o dia 27 agora, né, 27/6, isso mesmo. E na Assembleia de Eleição, conforme os números de vagas que estiverem abertos mesmo, a gente convida as entidades suplentes que participam da Assembleia de Eleição, e aí elas ocupam essa vaga. A gente adianta um passo, não precisando de uma outra reunião extraordinária para isso, tá bom? Então, agora a Berta fala aos conselheiros, já se manifestaram. Primeiro, por favor, o Daniel, e na sequência, Jorge Alberto. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu queria aproveitar alguns pontos da fala da Cláudia. O primeiro, em relação ao 153, que é colocado para nós já há algum tempo como a única fonte de proteção aos cidadãos da APA, em relação ao decreto da Prefeitura em relação aos eventos. É o único lugar onde pode reclamar. Eu sou testemunha aqui quando tivemos uma festa da maconha aqui numa casa de eventos aqui chamada Mato Dentro, e houve um estacionamento de carros na frente da minha travessa, ninguém entrava e ninguém saía. E aí eu mesmo me envolvi e fui destratado pelo policial do 153 no telefone,
dizendo que ele não podia nos ajudar. Então, aqui eu fico pensando, isso leva ao assunto de que qual que é a função aqui do CONJAPA em relação a esses temas, né? A gente levanta os problemas aqui, a Cláudia se esforça bastante aí para dar satisfação, para ir atrás, mas eu não vejo na pauta da reunião uma sessão de retorno das coisas que são levantadas aqui. Então, fico com essa sugestão, né? Por exemplo, na ata da reunião passada, a gente discutiu sobre a estrada CAN 127, a morte dos animais, que a INDEC seria acionada, etc. E tal. E daí? O que aconteceu em 30 dias? Então, qual que é a função? Você fica um pouco frustrado já, logo de cara, na terceira reunião, de que qual que é a função do Conselho. Se é só para escrever legislação ou se vai tratar também dos assuntos do dia a dia, né? Então, esse era um ponto, né? Em relação ao absurdo, Cláudia, da remoção das árvores, pode ter autorização, pode ter tudo, mas remover árvores de 20 anos de idade é um crime para favorecer automóveis, né? E eu queria ligar já esse TRI. Só tem palmeira, né? Então, é um deserto, um condomínio dentro da nossa querida APA, dos macacos, tive lontra essa semana aqui no meu lago. Sugestão seria a gente propor uma legislação para a APA, obrigando os condomínios a fazer paisagismo com espécies da Mata Atlântica brasileira, e não palmeiras. É um absurdo, não sei o que os paisagistas veem, tem um FIAP, são mais de 50 árvores que estão ali sendo removidas para passar carro, mesmo que seja embaixo da terra, né? Mas o meu principal ponto era esse, em relação ao papel do CONJAPA em relação às demandas da comunidade, e qual que é o poder que a gente teria de obter pelo menos respostas. Era isso. Antes de passar a palavra ao Jorge Alberto, eu vou tentar fazer um esclarecimento ao Daniel, né, para ele entender o funcionamento aqui, até escrevi no chat. Todas as vezes que vocês trazem em reunião algum ponto que é discutido, imediatamente a Cláudia gera um ofício sobre esse tema. Nós, da Secretaria Executiva, encaminhamos esse ofício para a pasta designada, que é a responsável por cada tema, e assim que nós temos andamento, resposta, isso é enviado para conhecimento da Cláudia, para que ela possa dar a sua continuidade no processo, e para o secretário-geral também, que é o Daniel, para conhecimento, caso a Cláudia não possa agir no momento. Então, sem contar que, assim, a relação com a Secretaria Executiva, geralmente a Cláudia me pede andamento de processos, a gente dá esse retorno para ela, verifica mais ou menos o que está acontecendo e é feita uma reunião follow-up no mês com a coordenadora da fiscalização ambiental, a Heloísa, para alguns posicionamentos. Então, realmente é considerado tudo que vocês trazem na reunião, a Cláudia endossa isso sim, e a gente faz os encaminhamentos e espera o retorno. Muito obrigada. Só um esclarecimento. Então, eu sugeriria, Cláudia, você, o Daniel, que fizesse uma planilha colocando todos esses temas e o status dele, para que a gente possa olhar antes da reunião, e se tiver alguma questão, não fica um tema que pode ficar aí 6 meses sem resposta, a gente acaba perdendo. É tanta coisa que a gente fala aqui que a gente não consegue lembrar. Então, eu sugeriria que junto com a pauta da reunião, seja mandado um status em planilha de tudo aquilo que a gente levanta aqui, que foi encaminhado para os órgãos através de ofício. Jorge Alberto, com a palavra, por favor. Bem, complementando a palavra da Cláudia e do Daniel, o que eu gostaria de colocar é a questão desses alvarás para evento, né? Eu já falei algumas vezes sobre essa temática, né? De colocar condições onerosas na concessão dos alvarás. Né? Por exemplo, a questão de barulho, a questão de fogos de artifício, né? Com som ou sem som, tem um risco, né? Até de incêndio, principalmente nessa época do período de seca, a questão de limpeza do acesso, a questão de comunicar os órgãos de trânsito,
de modo que não haja esse transtorno, porque quase todo mês, quando tem algum evento, no mês seguinte, está aqui no CONGEAPA discutindo esse tipo de problema. Então, estabelecer no alvará de licenciamento desse evento N condições, né? Som, fogos, acesso, limpeza do acesso, né? Questão de estacionamento, questão de ter ambulância para socorrer pessoas que têm algum mal-estar, né? Questão de bombeiro privado, né? E se não cumprir, já se estabelece algum tipo de sanção, pode ser até na forma de compensação ambiental. Não podia soltar fogos com barulho. Se soltar, tem que fazer determinada compensação ambiental em favor da APA, na área da APA. Isso é legal, dá para fazer uma articulação junto com o jurídico da prefeitura para ter praticamente uma força de um pacto, de um contrato, né? E resolve todo esse problema. Eu não aceito fazer limpeza de via pública de acesso, eu não aceito contratar bombeiro privado, então não tem uma alvará, você não vai fazer seu evento, né? É isso. Outra questão também que eu tenho... Jorge, só nesse assunto, porque eu sou morador aqui da Riqueza, que é a casa de 3 casas de evento aqui, né? Então, eu sou testemunha há 7 anos do que acontece aqui. Esses alvarás, a gente não consegue ver. Ninguém consegue achar, porque as empresas se escondem. Não está no nome da Fazenda Santa Margarida, o alvará. O alvará está no nome da empresa que organiza o evento, que a gente nunca sabe o nome certo, porque eles usam o nome fantasia. Em tese, tudo isso que você levantou já está no alvará, porque o decreto que foi promulgado 2 anos atrás exige tudo isso. Ambulâncias, médicos, banheiros, aviso a INDEC e tudo. O problema, nesse caso da festa da maconha, a fiscalização da prefeitura veio aqui e disse que estava tudo ok. Não tinha problema, não tinha criança dentro da festa. Quando o alvará dizia, esse alvará a gente conseguiu ver, quando o alvará dizia que era proibido para menores de 18 anos. Está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram de todo mundo, a criançada aqui dentro. Então, o problema não é a existência da lei. A lei existe, o alvará é bom, o alvará não, o decreto é bom, o problema é o cumprimento da lei. Ninguém fiscaliza nada. Você está questionando, Daniel, a questão de falta de publicidade do alvará, é isso? Falta de publicidade do alvará e falta da autoridade competente para vir checar se tudo aquilo que está... Isso é a questão para isso, porque o alvará de funcionamento do estabelecimento comercial tem que ser público, né? Tem que estar visível no estabelecimento. Agora, por que esse alvará não é... Mais ou menos. Quando você vai exigir do dono da festa, ele não mostra, ele fala que só mostra para a autoridade pública. Então, eu não sou advogado, eu também não... Eu não vou criar esse caso aqui, mas assim... A questão, Daniel, é o seguinte, se o funcionamento regular do estacionamento é obrigatório colocar o alvará na entrada do evento, nós podemos estudar com o jurídico da prefeitura de que na entrada do evento, né, esse alvará fica em letras bem grandes, público, tá? Porque é só colocar no próprio alvará isso. E se não fizer essa fixação, automaticamente ele fica precluso, né? Ok? Então, isso é um assunto que dá para discutir, sim. Agora, voltando esse assunto, eu acredito que vai ser discutido aí no Conselho, né? Porque é um assunto que tem um grande interesse público, né? Inclusive confrontando com as normativas da APA. O segundo ponto é a questão que a Cláudia colocou, você colocou também, Daniel, a questão de remoção de árvores, tá? Eu tenho acompanhado na internet, tem alguns países, principalmente o Japão, né? Já tem uma tradição de transplante de árvores de grande porte. Tem tecnologia, tem maquinário, tem pessoal especializado, né? Isso aí está chegando muito devagar no Brasil, tá? Então, eu vejo que isso aí, esse começo, né, do transplante, quando não tem outra saída, né, eu acredito que é algo louvável, tá? Já tem vários países, né, eu vejo muito na internet o caso do Japão, alguns países da Europa também, transplantam a árvore com 50 anos, até mais, para não perder a árvore, né? Tem toda uma técnica, todo um cuidado, tem maquinaria especializada em fazer isso. Isso já tem tecnologia a nível internacional. O problema é que no Brasil está internalizando de um ritmo muito lento, tá? E o segundo ponto é defender as palmeiras, tá? Por que
alguns passagistas gostam de palmeira, né? Eu também gosto bastante, porque as palmeiras, eu vi um estudo feito pela Prefeitura de Recife, uma preocupação na época que foi feito o estudo com a alimentação da fauna, tá? E era a única espécie arbórea que ela produzia frutos o ano inteiro, tá? Ok? Se você vai pegar todas as espécies frutíferas, né? A grande parte delas, a maioria delas, tem um ciclo de produção de frutos. Então, se você não conciliar num período anual que tem algum tipo de espécie arbórea produzindo fruto, fica difícil você alimentar a fauna. A fauna não se sustenta, ela vai migrar. E as palmeiras, por exemplo, aqui na região nossa nativa temos o gerivá, vocês vão olhar pela cidade que eles frutificam de janeiro a dezembro, tá? Então, por exemplo, é uma palmeira que é extremamente útil, né, no paisagismo, alimentando a fauna, né, tanto mamífero como aves, até anfíbia mesmo, né, répteis, né? Então, eu sou muito favorável ao gerivá. Na minha chácara eu tenho bastante gerivá, né, e eu tenho os espetáculos da alimentação matinal e da alimentação à tarde, né? Vários animais vão lá, principalmente aves, né, comer, né? Então, esse é o meu ponto. Mas eu acho que essa ideia do transplante, acho que é uma ideia que a gente precisa desenvolver na APA e pensar também na arborização dentro da APA, na questão de plantar árvores nativas, né? Inclusive palmeiras, que tenha a possibilidade de frutificação durante os 12 meses do ano para que sustente a fauna, tá? Então, essa é a minha fala de hoje, como conselheiro, tá? Ok? Muito obrigada, Jorge Alberto. Agora a palavra para o Mário, por favor. Boa noite, pessoal. Estou conseguindo abrir a câmera. Assim agora. Boa noite. Eu queria colocar alguns pontos. Vocês estão ouvindo? Sim, né? Colocar alguns pontos que, inclusive, alguns aqui já foram levantados pela Cláudia e pelos outros. O primeiro deles, eu tive, a semana passada, eu passei pela CAN 127 para dar uma olhada, né, como é que está, porque a gente, há um tempo atrás, a gente fez uma reclamação formal, a INDEC esteve por lá, acabou fazendo, acho que mais 2 lombadas, né? O Daniel, acho que acompanha bem isso. Mas a questão da velocidade ali continua absurda. Se é só a gente encostar no recuo daqueles e ficar olhando o que acontece. Por isso, a mortandade de animais continua, né? E outra... Tem animais ali. Tem o animal homem. Tem lá uma placa dizendo para tomar cuidado com pedestre, aquela placa de pedestre. Mas pedestre nem dá para andar ali porque não tem calçada, né? A calçada é de 50 centímetros. Então, mas não tem nenhuma placa chamando atenção para os animais, e nem muito menos lá na entrada, pela Dom Pedro, existe uma placa da APA, mas é uma placa que está completamente desbotada, velha, vencida, dizendo que ali tem uma APA. Eu acho que a gente devia, o que eu sugiro, que eu acho que seria, a gente já falou isso aqui mais de uma vez, retomar aquela questão da sinalização com o padrão da identidade visual que foi definido há uns 2 anos aí, que a gente gastou, a prefeitura gastou um dinheiro razoável, contratou uma consultoria, foi constituído um grupo do qual eu participei, a Cláudia participou, e mais um monte de gente aí do conselho, inclusive não do conselho também, o pessoal da comunidade se envolveu, e fizemos uma proposta que foi acolhida, foi feito um relatório muito bem feito, com todos os padrões de placas por tipo de informação, foi um negócio muito bom, muito bem feito. Isso está, não sei onde está parado, e eu não vejo nada, podia começar com isso na entrada por exemplo, tem uma placa que foi definida para a entrada da APA, né? Quando você está ingressando na APA, você tem lá uma informação, você está entrando numa APA, você precisa ter alguns cuidados. Isso eu acho que seria muito importante já a gente começar a cobrar essas ações. Não custa muito as placas, nem de animal silvestre, lá no padrão antigo tem lá a placa, ou seja, a gente fica aqui, né, dizendo, reclamando, mas também não tem a parte de nós, a prefeitura não está fazendo a parte dela de informar. Tá?
Outra coisa, é essa remoção de árvores aí que o pessoal falou, eu tenho acompanhado também, tenho passado muito ali, eu realmente fiquei estarrecido. Aquilo, acho que metade, ou mais da metade, não vai vingar, porque realmente nós não temos a tecnologia para fazer isso ainda. Na verdade, o que aconteceu com aquela obra ali é que, pelo que eu sei, até onde eu sei, não sei se a Cláudia tem informação nova, mas o CONGEAPA pediu algumas vezes o projeto daquela obra. Nunca nos foi fornecido o projeto. A gente não sabe o que vai acontecer ali. Vai passar por baixo, vai passar por cima, como é que vai ser? Não existe nada. Então, eu não sei como é que foi. A Cláudia disse que houve uma autorização. Eu não sei como é que a gente autorizou isso, eu não me lembro de ter autorizado. Eu não me lembro nem de ter passado pelo CONGEAPA a execução dessa obra, porque a gente não tinha o projeto. Nós não recebemos esse projeto nem para avaliar. Tá? Então, eu acho que aí tem alguma desinformação. Aquela obra está sendo feita à revelia do CONGEAPA. Desde que eu estou aqui, eu sei que não passou por nós isso. Tá? Agregando essa coisa das árvores, a gente reparou aqui na entrada de Sousa, na avenida principal, né, quando você está chegando em Sousa, pelo menos umas 8 ou 10 árvores foram removidas, árvores de grande porte, árvores antigas. E o que eu gostaria de saber é quando é que a prefeitura e onde ela vai fazer a compensação disso. Porque qualquer indivíduo, qualquer cidadão aqui dentro da APA, se remover uma árvore, ele tem que replantar 12, se não me engano. Né? E a prefeitura, que é o órgão, né, que deveria dar o exemplo, não tem feito isso. Eu acho que eu tenho visto muito, não só aqui na APA, mas em Campinas todo, são removidas árvores e não tem sido replantado ali. Eu acho que, não, mas vão replantar não sei aonde e tal, mas a região que tinha uma cobertura vegetal, que tinha um sombreamento, está ficando prejudicada porque não tem renovação, né? Eu acho fundamental que seja renovada no próprio local. Tirou aquela árvore, está com um problema, a árvore está podre, está condenada, vamos colocar outra, né? E não, o que acontece invariavelmente é que a gente vê que o pessoal tampa ali o lugar que tinha árvore e mete estacionamento de carro, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisaria estar atento, né? Agora, uma outra coisa é a sede do CONGEAPA, lá de Joaquim Egídio, que a gente está lá com ele parado, fechado, aquela placa que parece que ia ser trocada, eu vi que passou por aqui uma época, para a gente dar uma olhada numa proposta de placa, né? Eu nem sei, não se falou mais nisso. E eu passei por lá, vi que está a mesma plaquinha antiga, toda desbotada, a casa está lá sem nenhum uso, digamos, eu andei lá, tem por dentro, está muito feio, teria que fazer uma reforma, tem umidade. Como é que chama, deck que foi feito ali, a gente conseguiu a madeira da prefeitura, conseguimos um voluntário para fazer aquilo, e não foi nem tratada a madeira está lá, do jeito que foi feito, sem nenhum tratamento de verniz, aquilo ali vai apodrecer de novo rapidinho. Uma coisa que seria tão simples, né, fazer. Então, me preocupa a gente não ocupar aquele espaço da nossa sede. Eu acho que é fundamental. Já falamos muito isso aqui, da gente fazer algumas reuniões presenciais, eu acho que a gente precisa se conhecer, eu acho que é importante isso, e a sede está lá sem nenhum uso, né? Por fim, tem aquele protocolo, o Cláudio, que foi enviado, não foi você, acho que foi você que enviou, que é um protocolo que seria discutido hoje, de uma coisa muito absurda, a implantação de um complexo hoteleiro com chalés, que seria vendidos os chalés, e essa coisa aí parece que teve um parecer da prefeitura e foi encaminhado para o CONGEAPA. Mas ele não veio aqui para a gente discutir na reunião, né? Ou eu estou enganado? Não veio. Então, eu precisaria ver como é que anda isso, eu não sei onde é que é. Eu achei aquilo lá, realmente, concordo com o parecer da Secretaria do Clima aí, eu acho que não tem nenhum sentido aquele tipo de empreendimento aqui dentro, né? Outra coisa é aquele grupo de trabalho que foi discutido aqui para rever o plano de manejo, né, da legislação, que estava incoerente com a legislação federal e estadual, da eleição da presidência do Conselho. Eu não recebi mais nenhuma informação, não sei como é que está isso. Se alguém puder me informar se já foi constituído, tem algum calendário de reuniões, a gente não conseguiu chegar, parece que, num acordo com relação aos dias da semana, né? Mas uma grande parte do pessoal colocou a opção, mas não houve mais nenhuma manifestação da Secretaria. Depois, se alguém puder me dar um retorno, seria bom. É isso, gente. Valeu.
Cláudia, acho que você pediu para responder algumas questões ao Mário e depois eu complemento com alguma informação que faltar, tá bom? Não, na verdade, eu acho que não tem nem assim, não é nem respondendo, né? É até complementando, né? Assim, as constatações. Essa parte da retirada de árvores aqui na descida ali do Pão de Açúcar me deixou muito chateada também. Foram várias árvores que foram removidas, acredito que todas com laudo, né? Com algum motivo fitossanitário, que seja, mas, assim, a notícia que eu tive do subprefeito de Sousas é que todas seriam substituídas. Isso me deixou mais tranquila. Só que muitos locais já foram cimentados. E isso não está certo, né, gente? Assim, é uma avenida que ela tem um canteiro com uma pracinha, mas as calçadas são largas, elas têm condições de ter árvores. Tem que ter árvores. Uma árvore que é removida, ela tem que ser substituída. Claro que sim. E elas está sendo cimentadas. Em frente do Itaú é um caso, né, Mário? Tinha um flamboyant ali e eles cimentaram. Quer dizer, isso não pode acontecer. A calçada é pública, ela não é do Itaú, ela não é de ninguém. Ela é nossa. Então, assim, a arborização, ela tem que existir, sim. Isso daí eu acho que é uma coisa que a gente tem que insistir, vamos dar essa cobrada, e todas as árvores que foram removidas têm que ser substituídas, sim, por árvores adequadas, né, sadias, mas porque está começando a reduzir, a gente fala, né, a APA tem muita árvore, não, está sendo reduzido, estão tirando as árvores, né, então eu concordo plenamente com o Mário, eu acho que você foi muito bem lembrado isso, né, uma coisa que nos incomoda, como incomodou aquela escola infantil, né, Mário? Aquela escola infantil que foi removida muitas árvores, assim, com choro de crianças, as crianças choraram quando as árvores foram removidas, e assim, para plantar grama, entendeu? Assim, uma coisa assim absurda, e assim, sem motivos, assim, não eram todas aquelas árvores que estavam doentes, com risco de queda. Então, realmente, o que está acontecendo aqui, eu imagino o resto, se aqui a gente tem esse olhar, imagina o resto do município, né? Então, é um caso muito sério. Eu acho assim, tá, tudo bem, tá fazendo essas microflorestas, legal, tá, bacana. Quer dizer, bacana até a gente saber se todas essas árvores vão para frente, né? Porque é um trabalho de manejo que deve estar, eu espero que esteja acontecendo, né? Um acompanhamento semanal das mudas, né? Mas isso, uma coisa é a microfloresta, outra coisa é a arborização das calçadas, outra coisa é o paisagismo dos canteiros centrais. Então, assim, é muito complexo. Eu trabalhei nessa área, eu sei muito bem, eu tive grandes embates, né, porque a gente sabia os interesses das pessoas de remoção de árvores para fazer garagem, né, ninguém quer sujeira de folha. E isso daí a gente sempre foi muito contra, porque assim a gente tem que olhar para a árvore, é a saúde da árvore. A árvore está sadia, ela não tem que ser removida, né? Se a pessoa está incomodada, é problema dela. Ah, porque a calha entope, limpe a sua calha. Pode alguns galhos que vai para o telhado, mas a árvore não pode ser removida por causa disso. E isso politicamente é muito complicado, né? Mas a gente tem que continuar nessa luta, sim. Eu acho que era isso. Então, antes de eu passar a palavra para o Daniel, complementando, Mário, na questão da sede, eu quero te informar que está na ordem de prioridade do presidente. Nós tentamos, nas últimas semanas, uma visita lá com a Cláudia, por motivos pessoais não foi possível essa visita, mas está na nossa ordem para que o presidente vá até lá, veja, levante as necessidades e o que é possível fazer para que a sede esteja ok. E a placa também, recentemente ela passou aqui pelo conselho, porque estava com o Pedro, mas ele não tinha dado um ok até então para a gente formal. Aí passei de novo com vocês, porque é um novo biênio, novas pessoas, novo presidente e vice-presidente. Enfim, aí fizemos os encaminhamentos, a placa também está em andamento, tá bom? Quanto à reunião do grupo de trabalho de transição,
realmente houve esses e-mails, mas não houve, inclusive o Daniel que vai falar na minha sequência, que é o secretário-geral. Eu tive uma reunião com ele muito produtiva para pôr ele a par do andamento aqui das nossas situações de conselho com vocês, e ele ficou de me ajudar a fechar, né, uma data para que a gente possa formalizar junto às Seclinas no início dessas reuniões de vocês. Daniel, a palavra. Só um minutinho. Ficou faltando alguma coisa, eu não sei como é que vai. A questão que tem me preocupado muito, a sinalização da CAN, que eu falei aqui agora há pouco. Eu não sei se alguém tem alguma posição, se está em andamento isso, a questão do uso da identidade visual da APA, que a gente também não está, a gente já fez algum questionamento, mas não houve nenhuma resposta, nenhuma ação, né? Você tem ideia como é que está isso? Olha, Mário, sobre a INDEC, a gente já encaminhou, o secretário ligou para mim e disse que ia dar prioridade para fazer um projeto de sinalização, até com faixa, assim, tem aquelas faixas de pedestre, né? Fazer até faixas de pegadinhas para falar, aqui passa a fauna, sabe? Então, parece que está tendo, sim, um projeto que eles estão estudando, só que a gente falou, a gente quer mais que isso, a gente quer que reduza a velocidade. Se for para pôr radar, que ponha radar. Porque o que a gente não pode ver é aqueles bichos maravilhosos sendo mortos, né? Nossa, a gente fica com aquilo a semana inteira na cabeça, né, Mário? Aquela cena triste dos bichos é uma coisa absurda. Nossa, ariranha, irara, veado campeiro, aquele viadinho enorme. Assim, é muito triste, gente. E não tinha isso, né, Mário? Não tinha. E aí, essa estrada, eu tive agora ontem passando por ela, o pessoal anda a quase 80 por hora ali, sendo que ali o máximo é 50. É muito. E assim, você vê que é prestador de serviço, é morador local. Eu conheço a turma. Então, assim, a turma abusa, né? E aí, imagina o coitado do bichinho, né? E outra coisa que a gente vai ter que conversar, eu conversei com a Letéia, ela ficou de agendar uma visita e até eu te chamar, Tamaro, que eu sei que você sempre está à disposição, né, para ajudar. Tem muitos espaços ali que tem cercas que não tem cerca, né? Aquela cerquinha que foi feita na Mackenzie e também feita na CAN 127, tem espaços que não tem. Quer dizer, facilita para o bichinho passar, porque se tem a cerca, ele não vai, né? Ele vai acompanhar a cerca até achar a passagem subterrânea. E então, por que tem certos trechos que não tem? E é onde está acontecendo os atropelamentos, é onde não tem a cerquinha. Então, a gente vai ter que rever esse projeto, que eu lembro que na época, tudo que a gente pediu não foi feito, né? Tudo. A gente conversou com a Secretaria de Infraestrutura, nada podia. A calçada não podia fazer calçada, não podia fazer faixa para ciclista, nada pôde. Então, ficou essa pavimentação boa, né, para o carro, mas pedestre não tem condição de andar. Eu fui andar outro dia lá, você tem que se equilibrar, senão você cai na pista. É horrível. Aí cai galho em cima desses 50 centímetros de calçada, né, tem isso também. Então, assim, esse projeto foi feito às pressas, a gente sabe muito bem, né, o motivo dessa pavimentação, né, é uma coisa assim que está na cara, né, para quem que está servindo, a ponte nova que foi construída, quer dizer, tem tudo um cenário aí, só que dentro disso a gente tem as nossas exigências, e infelizmente foi feito muito a toque de caixa, muito mal feita, e o pior, causando morte da fauna da APA. Isso, para a gente, é o pior que tem, né? É o pior. E isso daí é causar... E quem construiu foi a prefeitura. Então, a prefeitura vai ter que sanar com esses problemas. Ela vai ter que, sim, fazer alguma coisa para resolver esse problema. Então, é a Secretaria de Infraestrutura, que tem que ser chamada, e a INDEC. São os dois órgãos, e a Secretaria do Clima, como a gente tem todo esse projeto das placas, se movimentar e fazer algumas placas para a gente, né? Com a nossa identidade visual.
Porque é uma coisa estranha, eu não sei, na minha concepção, parece que a Prefeitura de Campinas, ela quer esconder que existe uma área de proteção ambiental em Campinas. Porque não tem sinalização, parece que é para esconder, não é legal falar que tem uma APA aqui. É muito triste isso. A Prefeitura de Campinas desconhece a APA de Campinas, né? É muito horrível falar isso, mas é verdade. Então, assim, vamos fazer portal. Você chegou numa área de proteção ambiental. Isso é um puta marketing. Quer dizer, a prefeitura é tão assim que não se tocou que ela pode ganhar com isso, né? Então, é fazer os portais, que a gente precisa fazer os portais, e fazer essa sinalização educativa, né? Educativa. Na Mackenzie tentaram fazer uma coisa, ficou mais ou menos, né? Mas a gente quer melhor que aquilo lá. A gente quer focar mesmo nessa parte de redução de velocidade, respeite a fauna, educação ambiental mesmo que está faltando. E eu conto com você, porque eu sei que você tem muitas boas ideias. Daniel Lapola, por favor. Daniel não falou, está ausente, posso falar? Ele está aqui, presidente. Só um instantinho. Conseguiu, Daniel? Não estamos ouvindo você. Presidente, enquanto o Daniel tenta se adequar aqui para falar, se pode fazer uso da fala, por favor. Secretário. Era importante ele ouvir também. Ele está tentando a voz, pode falar enquanto ele não entra. Agora vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo agora? Ótimo. Boa noite a todos. Primeiro, aproveitando o gancho das árvores, eu só queria acrescentar aqui que eu tenho falado em vários locais que estão sendo feitos plantios de árvores na área urbana, fazendo plantio em área urbana, né, nas calçadas, sob as linhas de transmissão de energia, né, sob as linhas dos postes, tanto energia quanto o cabeamento telefônico, televisão, etc. E eu não sou especialista em botânica, mas eu tenho a impressão que são espécies que crescem e ficam de uma altura, muitas vezes, superior até à altura das linhas de energia e de cabeamento telefônico, né? Então, e esse é um assunto que a gente está sempre discutindo aqui no Conselho, que é a questão das podas das árvores, que muitas vezes acabam tendo que ser podas drásticas. É um manejo difícil, que envolve a segurança, né, das pessoas, porque você não pode ter nenhum objeto que tem contato com o solo e que as pessoas possam ter contato, tendo contato com a rede elétrica. Então, é uma norma de segurança até que tem que ser respeitada, e eu estou vendo que muitas vezes nós estamos plantando esse problema e nós vamos colher esse problema daqui a alguns anos, quando essas árvores, as espécies que eventualmente que atingem alturas superiores, vão ter esse problema das podas e esse problema do manejo de competição com os cabos. Então, eu penso que tem que ser feita uma revisão de quais são as espécies que são plantadas nesses locais, porque é um problema que está sempre sendo realimentado por conta do plantio de espécies que seriam
não estão indicadas para estarem presentes sob as linhas, apesar de serem indicadas para a área urbana, não seriam indicadas para estar debaixo de linha de energia, né, de distribuição de energia e de cabeamento telefônico. Em relação à nossa conversa, né, que eu conversei algumas semanas com a Mariela, e eu disse a ela que tentaria ajudá-la nos aspectos que me são possíveis, né, dada as limitações de tempo que um voluntário tem, né, por ter toda a sua vida profissional também para tocar, mas que eu conversaria com o conselho para tentarmos chegar em pelo menos uma ou duas opções de datas para propormos para a secretaria. Como eu fiz 2 viagens em sequência, né, uma de férias e uma a trabalho, eu estou retornando agora, eu vou falar com vocês agora nos próximos dias sobre isso. Obrigada, Daniel. Adegas, por favor. Olá, vou ser bem rapidinho aqui, objetivo, até porque hoje estou fazendo bodas de pérola, né? Bodas de pérola, então preciso... não é todo dia que isso acontece. Gente, vamos lá. A Cláudia falou no começo do Planal. A nossa cidade recebeu aqui o Planal, o primeiro oficina numa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, foi na Universidade Mackenzie, aproveitando que nós estávamos sediando o ICLEI, que vão ter 5 encontros desse do Planal no Brasil. Campinas é a única cidade que não é capital que recebeu essa oficina da região sudeste, então isso é muito importante para nós, que o próprio Ministério do Meio Ambiente reconhece de que Campinas está muito avançado, tem muito para fazer, mas nós estamos muito à frente de todos os municípios e de algumas capitais do nosso país, né? Então isso é muito importante. E qual é a importância do Planal? É isso que o Daniel acabou de falar, porque no passado nós não tínhamos técnicas e regulamentação para fazer uma arborização urbana. E de fato, Daniel, você tem razão, plantava-se árvores não adequadas nas calçadas, árvores de grande campo, e essas árvores, depois de 15, 20 anos, acabam com os instrumentos públicos, calçada, fiação. Então, é muito importante o Ministério do Meio Ambiente trazer esse assunto à tona e a gente ter uma regulamentação nacional para discutir a questão da arborização urbana, tanto na questão urbana, quanto a arborização, enfim, de recuperação, de mata, de área degradada, enfim. Então, foi muito bacana o Planal aqui na nossa cidade, a Campinas sediou aí esse primeiro encontro. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que é o seguinte, a Cláudia tem falado, eu conversei muito por cima com ela e a gente já conversou desse assunto. Estou esperando a formação do grupo de trabalho para a gente começar a fazer de fato aí, Daniel, o Mário Araújo comentou aí sobre a sinalização e os portais aí, como a Cláudia falou. Eu acho que agora, eu tenho falado com a Cláudia, muito pouco, deveria até falar mais, mas por conta das atribuições nossas, nesse período ainda estamos falando pouco, mas para que a gente dê as prioridades que a gente tem que fazer na APA para ser implantada, nós estamos disponibilizando a nossa estrutura, inclusive o que se diz a questões financeiras, para a gente correr atrás, para implantar toda essa sinalização, todos esses instrumentos, para que a gente possa, de fato, aí junto com a INDEC, também fazer uma educação ambiental aí, para que as pessoas, de fato, tenham mais consciência, né, em trafegar nas nossas vias dentro da APA. Eu acho que a APA Campinas tem orgulho de ter a APA, viu, Cláudia? Não esconde, não. A APA é um orgulho. 30% da cidade de Campinas, do nosso território, está dentro da APA Campinas. Então, pelo contrário, é uma unidade de conservação reconhecida aí pelos órgãos, não só nacionais, como os internacionais. Nós teremos aí, em breve, na nossa região, um investimento de mais de 6 milhões de reais
2 milhões de reais, 2 milhões de dólares, quase 12 milhões da Microsoft, que reconhece a nossa cidade. Só 3 lugares do mundo eles vão fazer esse investimento na recarga do nosso aquífero. E o Brasil foi um desses 3 lugares que foi escolhido: Brasil, México e China. E no Brasil foi a nossa cidade de Campinas. Então, isso é reconhecimento de que a gente está no caminho certo, né? E a gente tem que fazer isso. Quero falar também aqui, que acho que foi com relação aos transplantes das árvores. O Daniel, a princípio, o Coldre falou, de fato, fazer o transplante de árvore, ele é uma ação, um manejo, que você tem que fazer a poda da copa da árvore, depois você tem que fazer a sangria para fazer o terrão, porque acho que foi o Jorge que falou que no mundo já tem muita tecnologia para fazer transplante, mas infelizmente, Jorge, aqui no Brasil a gente tem que fazer na raça, no coração e no braço. Nós não temos essa tecnologia. Eu conheço a tecnologia, eu tenho muita experiência em transplante de árvore, eu sou adepto ao transplante de árvore, eu tenho 2 parques lineares no meu currículo que eu fiz com transplante de árvores, que ia ter intervenções viárias em outra cidade, e aí íamos sacrificar aí mais de 500 árvores nativas, e eu fiz o transplante dessas árvores. Não é um processo fácil. O processo que a gente tem hoje de transplante no Brasil, por falta de equipamentos e uma técnica que às vezes as pessoas acham que é muito mais fácil suprir, mesmo, e plantar outra e compensar, que na verdade uma árvore que demora 20 anos, 15 anos, 30 anos, se ela tem condições fitossanitárias de ser transplantadas, é um processo caro, mas vale a pena de tentar salvar essa árvore. Então, eu sou adepto e apoio, e tenho experiência aí para mostrar de mais de 500 árvores que eu transplantei em 2 parques lineares. Então, que são, graças a Deus, aproveitamos aí, salvamos aí mais de 80% das árvores transplantadas, desde que feito tecnicamente o manejo dentro do período adequado. E quero falar também que eu acho que foi o Mário também que falou, acho que foi o Mário que falou de plantio. Só Seclimas esse ano, nós plantamos mais de 15 mil árvores. Então, a gente tem essa parceria nossa, é muito importante. Eu estou falando só da Seclimas, não estou falando da prefeitura em si. A prefeitura em si, eu acho que deve estar passando mais de 50 mil unidades. O Vogel está aí, que é o nosso engenheiro agrônomo, com certeza ele tem os números exatos aí. Com relação à questão da sede de Congeapa, eu acho que assim que a gente tiver definido o nosso GT, eu acho que a gente já tem, inclusive, aí para os próximos dias, uma visita que foi reagendada lá, todos estão convidados. Eu sou adepto, mesmo tendo a facilidade da gente ter esse encontro virtual, né, que facilita para todo mundo, mas eu sou muito adepto de fazer reuniões presenciais, mistas, enfim, né? Eu acho que lá a gente tem que dar um jeito. O subprefeito do Joaquim Egídio me chamou para a gente dar mais uma outra atividade lá, ele quer discutir, eu acho que a gente deve discutir isso mais para frente aqui no Conselho, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês, porque muito importante, mas nós precisamos, de fato, regaçar as mangas e trabalhar. Eu acho que o grupo GT é importante para a gente nos reunir e ver quais são as prioridades que a gente tem para fazer dentro da APA, para a gente começar a agir. Porque se toda vez que a gente fizer reunião, a gente só ficar fazendo crítica e como o próprio Jorge falou aqui, né, eu acho que tem que ter respostas, como a questão do alvará, eu acho que tem que dar publicidade sim, Jorge, ao alvará. Eu acho que é importantíssimo dar publicidade, sim, nos alvará das festas, né? Enfim, eu acho que são várias demandas que a gente, com o grupo de trabalho, a gente vai poder pôr em prática. Agora, a gente tem que ter o grupo de trabalho consolidado para a gente se reunir e ver as prioridades para a gente começar a trabalhar. Obrigado a todos. Obrigada, presidente. Ângela Tubolsky, com a palavra. Boa noite a todos. Desculpa não abrir minha câmera, mas eu estou num lugar que não dá para abrir.
E eu queria falar sobre dois assuntos. Um deles é relativo ainda à presidência do CONGEAPA. Eu estive numa reunião com uma deputada estadual, que tinha advogados presentes, e a gente discutiu um pouco essa questão do secretário, órgão gestor e presidente do conselho acumular cargo. E alguns advogados consideraram a incompatibilidade desse acúmulo de cargo, então eu acho que é um assunto que, de fato, não pode ser esquecido, sendo que essa ocupação da presidência do CONGEAPA foi baseado no plano de manejo, e o plano de manejo tem várias leis e artigos que não estão sendo cumpridos, alguns deles até discutidos pelo Ministério Público na Lei 295, com a aprovação da 295 mediante atos ilegais dos vereadores de Campinas. Então, posto isso, eu quero falar sobre a minha colocação na última reunião, do artigo 14, que fala da exigência de que as matas da APA sejam atendidas, que as regras em relação aos fragmentos florestais da APA sejam atendidas até 10 anos após a publicação do plano de manejo. Eu não recebi nenhuma resposta sobre isso. Eu fiz o que me pediram, eu encaminhei por e-mail a minha solicitação, apesar de não ter recebido nenhum tipo de dado durante a reunião, eu esperava ter recebido posterior sobre o que faremos na prática e não na teoria sobre a conservação desses fragmentos florestais que estão ameaçadíssimos em todos os sentidos. Eu vivo perto de um, que é a Ribeirão Cachoeira, que esse ano nem acero tem. Eu fui fazer uma vistoria com brigadistas florestais, não dá nem para circular, e o mato chega na altura de uma pessoa em torno do fragmento florestal. Então, eu acho que a arborização urbana é importantíssima. A gente está falando da área urbana da APA, que está perdendo, sim, a sua vegetação, as suas árvores. A gente vê todo dia isso acontecer. Isso tem que ser resolvido, mas os outros 83% da APA dependem desses fragmentos florestais para que a APA tenha sentido, que os animais possam circular, que elas possam sobreviver, que a vida silvestre possa sobreviver, que a produção de água possa continuar acontecendo. Então, é urgente que se olhe praticamente, e eu espero uma resposta da secretaria. Hoje eu estou aqui, até estou curiosa para ouvir essa tese desse pesquisador sobre esses fragmentos, mas não era o que eu esperava. Eu esperava uma resposta do secretário, que hoje está presente na reunião, e da sua equipe sobre a conservação desses fragmentos florestais e o que, na prática, a secretaria, que é o órgão gestor da APA, está fazendo em relação a esses fragmentos. Hoje eu tive a oportunidade de estar numa reunião com a equipe de unidade de conservação da prefeitura pelo CONDEMA. Nós vamos fazer uma manifestação no CONDEMA sobre isso, sobre especificamente esse artigo da lei da APA, que não está sendo cumprido e nem olhado pelo órgão gestor, ignorado, porque eu acho que é fundamental que se tome uma atitude séria em relação à conservação. Eu sei, por exemplo, que está sendo estudado um PSA de florestas. Eu sei também que tem muitos TCAs assinados de empreendimentos dentro da APA. Eu também queria saber que empreendimentos são esses e se esses recursos não podem ser revertidos para a proteção desses fragmentos florestais. E até agora eu continuo sem respostas. Então, o que a gente vê nessas reuniões é muita teoria e pouca prática. A Cláudia falou bem, a sinalização da APA é uma conversa muito antiga.
é urgente que tenha portais que sinalizem que as pessoas estão entrando dentro de uma unidade de conservação, e isso é um assunto muito antigo, e eu concordo. Parece que os interesses dos empreendedores imobiliários suplantam os interesses da conservação da APA, porque eles, de fato, não têm interesse em vender um terreno dentro de uma área de proteção ambiental. E tanto a pavimentação da estrada, que está matando N animais silvestres, a gente sabe muito bem que foi para atender o setor imobiliário, e não para atender os interesses de conservação e preservação da APA. Então é isso, eu continuo aguardando respostas sobre os meus questionamentos e sobre a presidência do Conselho. Eu estou aguardando também a iniciativa de algumas pessoas para fazer essa representação e essa discussão, se é legítimo esse acúmulo de cargos. Obrigada. Obrigada, Ângela. Por favor, doutora Andréia. Bom, em relação à Ângela, eu queria até questionar a Secretaria Executiva se foi encaminhado para o CONGEAP uma nota técnica que foi enviada pelo secretário. Então, Mariela, eu só questiono porque nós respondemos formalmente para todo o Conselho, embora a questão tenha sido levantada, né, através da APA Viva, né, foi aberto um SEI formalmente para que esse registro, né, fique aí consignado para futuras continuidades, inclusive do grupo de transição. Bom, acho que foram levantadas basicamente 3 questões, e eu vou resumir aqui, depois se a Mariela quiser compartilhar, inclusive, o documento, aí fica à vontade, Mariela. Acho que em relação à questão da assunção do titular da pasta, né, da presidência do CONGEAP, que até então estava a cargo das eleições, e agora pelo órgão gestor, acho que esse é um ponto administrativo, institucional, é que nós seguimos a orientação da Secretaria Municipal de Justiça. Foi feito um parecer, esse parecer, inclusive, até indica o processo de transição, né, mas houve aí toda uma colocação, que eu não vou esmiuçar tanto aqui, mas uma colocação relacionada ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, que permite aí que diz que o órgão gestor é quem preside o Conselho Gestor da APA, mas, de qualquer maneira, essa aproximação da sociedade civil que a Ângela está preocupada legitimamente é muito importante, aí ter uma gestão, inclusive, compartilhada e sinergética, como foi construído o plano de manejo. Então, Ângela, acho que em relação ao item 1 e demais conselheiros, evidentemente, em relação ao item 1 foi uma questão jurídica e formalmente aí sustentada pelo nossa Secretaria de Justiça. Em relação à acumulação de cargos e a implantação aí dos programas do plano de manejo, né, foi até mencionado, acho que o artigo 87 da Lei 10.850, que teve uma nova redação em 2020, né, que estabelece a vinculação hierárquica do Conselho ao órgão gestor, né. A questão é que o órgão gestor, ele cuida da presidência, mas muito vinculada também, não nas decisões, porque a gente sabe que o CONGEAP, inclusive aqui em Campinas, é tripartite, mas a questão da pauta, a questão administrativa, para fortalecer, né, o que os conselheiros têm reafirmado desde o início, né, que as proposições de fato sejam materializadas, né, e ter a figura do secretário e portanto, presidente, aqui, atual presidente do Conselho, fortalece a estrutura do Conselho, garante aí uma sinergia institucional, uma agilidade nos feedbacks, porque ele vem como a figura máxima da secretaria, mas não vem sozinho, vem junto com a equipe, consegue fazer pontes aí, até usando a sua hierarquia, né,
utilizando da sua hierarquia, fazendo pontes para a gente conseguir, de fato, materializar uma governança compartilhada. E lembrando também, outro ponto que a gente discutiu bastante no plano de manejo, uma governança compartilhada, mas uma governança adaptativa também. Enfim, acho que o outro item aí foi uma questão da relacionada a áreas verdes, né? Enfim, eu vou passar para o meu colega, o Vogel, acho que ele pode ajudar nessa parte mais relacionada à coordenadoria do verde, de plantios, de proteção de unidade de conservação e tudo mais. Acho que, mas pelo menos a parte administrativa, institucional e jurídica, reafirmo que foi um direcionamento do jurídico da prefeitura. Evidentemente que a gente respeita todos os jurídicos de todas as entidades, né? Mas nós temos o nosso jurídico oficial, que são os procuradores municipais, e que eles se manifestam e nos orientam na boa gestão da administração pública. Então, a gente segue nessa linha. Sem querer me exaurir demais aí na fala, resumir a nota técnica, né, Mariela, que se não foi enviada, aí reforça a necessidade de ser enviada formalmente a todos os conselheiros, e passo já a palavra para o meu colega, o Vogel. Obrigada. Olá, boa noite. Eu queria só falar mais uma vez do Planal, a importância também dessa discussão. Eu vou entrar nos temas, nos restantes aqui, que consolida todas essas conversas, né, da gente fazer plantio de nativa. Acho que o doutor Ricardo, quando ele falou da questão das palmeiras, as palmeiras exóticas, né, a gente planta muito. Então, o Planal trouxe, a gente conversou muito com o Maurício, que é o diretor do Ministério do Meio Ambiente, ele está engajado nisso, a prioridade para os carros, né, o Planal trazer essa questão, a prioridade para a fiação. Então, a árvore sempre fica em segundo plano, e isso tem um plano nacional que desmistifique isso, e dentro do plano municipal a gente priorizar, né, as árvores em detrimento de carro, de fiação, de uso de espécies nativas, né, priorizar aí nos empreendimentos particulares, em paisagismo particular e nas áreas públicas. Então, eu acho que a discussão do Planal foi importante, o que o secretário falou, né, foi toda a região sudeste, Campinas foi escolhida, o resto é capital. Então, eu fiquei bem feliz dessa discussão aí que a gente está precisando, a gente está atrasado, né, nessa discussão. E aí a gente, como a Ângela falou, a gente teve essa conversa hoje na secretaria, Ângela, a gente falou desses assuntos com você. O que tem na legislação é que os fragmentos, eles precisam ter um plano de manejo feito pelo proprietário. A gente está até discutindo sobre isso, que a gente vai penalizar, a gente vai criar uma multa, a gente vai multar quem não estiver fazendo, a gente vai incentivar. E aí nós falamos sobre o PSA Floresta, né, numa forma de incentivo para esse proprietário receber, ele ter um plano de manejo quando o fragmento dele for um dos 50 listados, né, e aí ele construir esse plano de manejo, e a gente vem com as nossas ferramentas para ajudar a recuperar esses fragmentos. E aí a gente conversou também que o Ribeirão Cachoeira, eu já abri um 6 sobre isso, que encaminhei para os técnicos, e eu falei que a gente agora tem um drone com 4 baterias, nós vamos fazer um voo nesse fragmento para indicar termos de compromisso para fazer manejo de liana, plantio nas clareiras, plantio de enriquecimento, ver essa questão de acero, nós nunca destinamos compromisso, mas estudar isso daí também, como manter melhor esses aceros, a gente está regularizando, no conversa de regularização do Colinas, né, que seja uma contrapartida da associação de moradores, né, a manutenção desses aceros, porque o Ribeirão Cachoeira é o principal fragmento, né, tem 240 hectares, se eu não me engano. Então, a gente conversou sobre isso, a gente falou dessas pautas, e os empreendimentos que você trouxe aqui também, né, os licenciamentos dos empreendimentos na APA são compensados na APA, tá? Então, é o contrário, na verdade, a gente até traz outros empreendimentos para ser
cumprido na APA, né? Então, às vezes tem empreendimentos lá para você plantar 2.000 mudas no Cambuí, não dá para plantar no Cambuí, a gente faz os plantios na APA. Então, os proprietários que já cadastraram as áreas no Banco de Áreas Verdes e a gente fez esse plantio, e a gente tem esses fragmentos destinados, a gente já está fazendo plantios e recuperação desses fragmentos. E aí também nós temos, esse mês na APA, a gente cadastrou 30 hectares, né, de 2 novos proprietários da APA, e que é suficiente para a gente plantar 50.000 mudas. Então, a gente está buscando os proprietários para fazer recuperação de APP, das reservas legais, dos fragmentos. Então, não que a gente não está fazendo nada, eu acho que até o foco nosso dos plantios, o secretário até trouxe os números, na verdade, esse ano a gente já plantou mais de 45, vai ser um ano muito bom de plantio, né? A gente já plantou mais de 45.000 mudas. Então, a gente tem todo o segundo semestre para fazer plantio, a gente já anuiu muitas áreas aí para essas compensações. E aí também nós tivemos de eventos, né, do dia 2 ao dia 8, a CEMEIA, né, a Semana do Meio Ambiente. Inclusive, a abertura da CEMEIA foi na APA de Campinas, foi na propriedade do senhor Daniel, do doutor Daniel. Lá nós já plantamos 4.500 mudas. Ele tem um fragmento, a gente até vou falar aqui, mas vamos... O doutor Daniel tem um fragmento bem grande lá, que o acesso é difícil, a gente falou de fazer um projeto piloto de plantio via drone, né, da gente propor algo novo, isso na APA de Campinas também, num fragmento da APA. Então, a gente está startando essas ações aí, nós estamos fazendo plantios, recuperações de área degradada. A identidade visual, a gente já teve também um TAC de queimada que nós estamos destinando que sejam em alguns condomínios da APA de Campinas. Esse compromissário vai ter que instalar 15 placas informativas sobre queimar, sobre corte de árvore, sobre licenciamento ambiental, que ele precisa licenciar, e nós estamos em tratativas aí para, vamos ver se vai dar certo dentro de um termo de ajustamento de conduta também, de implantação de 2 totens de entradas da APA de Campinas. Então, nós vamos ver quais seriam as áreas prioritárias aí, fazer essa conversa e destinar esses termos de ajustamento de conduta. Então, nós, dentro do possível, estamos trabalhando em várias frentes e sempre com esse olhar da APA de Campinas, da recuperação dessas áreas, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha a trazer. Muito obrigada, Lourdes. Muito obrigada, André. Quanto à nota técnica, informo que foi enviada no dia 18/6 para todos os conselheiros, na sequência da convocação para esta reunião de hoje. Mas eu vou reenviar para que todos tenham acesso, caso tenham perdido. Dulcineia pediu a palavra, por favor. Obrigada, Mariela. Boa noite, companheiros e companheiras, conselheiros do CONGEAPA. Eu gostaria de trazer uma questão corroborando o que a Podolski falou a respeito da Mata Ribeirão Cachoeira. No dia 14, nós estivemos lá na Ribeirão Cachoeira, a gente foi fazer uma ação de reconhecimento da mata, que é a área mais vulnerável, que é uma área de acesso difícil. E aí, eu gostaria de propor, não sei se seria uma ação, um diálogo, seria do CONGEAPA com os moradores, ou se seria da Secretaria do Clima com os moradores. Mas o que acontece? Essa área mais vulnerável da Ribeirão Cachoeira, ela fica ao lado de um pasto de difícil acesso. Para a gente conseguir acessar, tem um proprietário que ele cercou e a gente não podia acessar a mata por meio da propriedade dele. Então, a gente teve que acessar a rente da cerca pelo lado de dentro da mata. Então, é uma área relativamente pequena para chegar até a área mais vulnerável, mas a gente demorou 1 hora e 40 minutos fazendo isso por dentro da mata.
Se acontecer de pegar fogo, como aconteceu em 2021, que explodiu um transformador lá para cima da rodovia, e esse fogo veio descendo no pasto até chegar na mata, o caminhão do bombeiro não acessa, porque não tem um caminho para ele poder acessar, só é possível acessar a pé, carregando os equipamentos para poder fazer a supressão do fogo, e sem poder entrar pela propriedade do senhor, que eu não sei o nome, mas do proprietário que fez o cercamento. Então, é uma situação muito difícil e complicada, porque se com as mãos abanando, só a gente abrindo o mato para poder chegar até o local, a gente demorou 1h40, carregado com equipamento, com água, com tudo que é preciso, vai demorar muito mais. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que seria interessante, aí eu não sei qual seria o órgão que faria essa conversa, mas ter uma conversa, primeiro, para o proprietário fazer o acero e manter o acero limpo para preservar a mata, e segundo, a autorização de acesso no caso de ter qualquer sinistro na Ribeirão Cachoeira para poder acessar essa área. Então, tem que ter um portão aberto, tem que ter alguém que tenha essa chave, que no caso de um desastre, a pessoa consegue abrir e autorizar as pessoas a entrarem e acessar. Pelo menos, assim, se for o caminhão do bombeiro, vai chegar só até o portão, porque da mata para dentro só dá para entrar a pé mesmo, né? E no caso de brigadistas ou os funcionários do Colinas, que já atuaram junto com a Brigada Cachorro do Mato, no incêndio que teve lá em 2021, e foi bem complicada a situação. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar de forma preventiva, porque agora, felizmente, nós estamos vivendo uma época de chuva, né, tá bem úmido, então a gente não está muito preocupado com a questão aí das queimadas e dos incêndios florestais. Porém, quando acontece, né, aquela quantidade de mato, né, aquele capim alto que está em volta da Ribeirão Cachoeira, se aquele capim estiver seco e acontecer de ter um incêndio ali, ele chega na mata, na borda da mata, e entra em questão, assim, de 15 minutos. Então, acho que é algo para a gente começar a pensar e ver o que pode ser feito. Eu imagino, não estou falando no sentido de ter alguma ação punitiva, nada, mas no sentido de ter um diálogo, uma conversa com os proprietários, porque tem mais proprietários em volta ali da mata, de fazerem esse acero, né, e de autorizarem o acesso, seja de brigada, seja dos funcionários do Colinas, seja do bombeiro, para poder, no caso de precisar acessar, entrar pelo portão e pela propriedade dele, para poder acessar a mata, para fazer as ações de mitigação e de combate a incêndio, no caso de uma ocorrência de incêndio florestal. É isso que eu gostaria de... Obrigada, viu? Obrigada, Dulcineia. Bojo, por favor. Não, eu queria... Eu acho... a gente já tinha montado isso, que eu falei, abriu o SEI, né, para a gente fazer esse levantamento da Ribeirão Cachoeira. Eu já conversei com um dos técnicos que vou pedir para ele, vou reforçar, para a gente programar esse voo de drone, e aí a gente queria que se pudesse ajudar a gente a apontar onde é exatamente esse local, onde que... Até depois com o voo de drone, com as imagens, a gente já apontar esses gargalos, e aí esse técnico que eu estou conversando, se for preciso notificar o proprietário para fazer os aceros, notificar a associação de moradores para fazer os aceros. Então, eu vou designar alguém para fazer isso, e também, aí a gente identificando onde tem clareira, onde tem mato alto, que isso, chegando uma queimada, ela se alastra no fragmento, a gente já, no próximo período de chuvas, aí, fazer os plantios, né, para a gente acabar com isso, fazer plantio de enriquecimento. Então, eu ia falar para a gente ficar em contato, aí eu pegar seu contato, ou a gente fazer isso, e eu já passar para a equipe técnica, sabe? Posso responder? Posso responder, né? Claro, Vojo, eu até agradeço, mas assim, eu acredito que a pessoa que conhece melhor ali, porque mora, inclusive, vizinha da mata, né, na borda da mata, a Ângela conseguiria, se ela tiver disponibilidade quando vocês marcarem, até de acompanhar, eu acho, que esse técnico para poder fazer o voo ali e apontar as áreas críticas, porque a minha fala é justamente no intuito de conseguir facilitar o acesso à área mais vulnerável da mata.
que foi uma área que sofreu 12 focos de incêndio em 2021, que nem se recuperou ainda, né? A APA Viva fez um trabalho de reflorestamento lá, de enriquecimento, mas essas árvorezinhas ainda, as mudas estão pequenininhas, e se a gente continua tendo, né, o que acontece, o problema vai diminuindo a borda da mata, quando a gente vê, cadê a mata Ribeirão Cachoeira? Então, com esse intuito, novamente, não é no intuito de denunciar nenhum morador, nem nada, mas no intuito da gente conseguir ter ações preventivas, porque se acontecer, a gente tem a questão mais ou menos sob controle. Posso falar um pouquinho só? Acho que o Vogel vai lembrar. O Vogel vai lembrar, no ano passado, nós tivemos 2 reuniões com a presença do Corpo de Bombeiros, várias entidades, algumas delas presentes aqui. Inclusive, a segunda reunião nós fizemos aqui no Colinas do Atibaia, né? E foi levantado o primeiro ponto, que o acesso para Corpo de Bombeiros é complicadíssimo, né? Quase nenhum dos acessos permite a subida de caminhão de bombeiros. Carro pequeno e olhe lá. Segundo ponto foi o levantamento aí, levantado pelo bombeiro, tá? Que uma vez que o caminhão não consegue chegar, a identificação dos pontos de fornecimento de água. E para isso a prefeitura fez, se eu não me engano, fez o levantamento via drone de pontos de identificação de água, e a gente está precisando retomar agora. A Cláudia já tinha até mencionado em uma outra ocasião no grupo lá de estiagem, que para a gente retomar os encontros para poder dar sequência das ações, porque o problema do Colinas, nós temos uma dificuldade muito grande de acesso, isso já foi levantado. E não só uma série de propriedades, apesar de que estatutariamente no regimento interno, o acesso a todas essas propriedades é permitido no regimento e no estatuto para combate em caso de emergência. Então, se precisar arrombar a cerca, vai arrombar a cerca, isso está escrito no estatuto. Então, isso não é algo que é problema, não. Temos que reforçar, claro, sempre a questão da educação junto a cada um para poder fazer. E nós temos grande parte da mata também circundada por fazendas, tá? Então, também é uma área que a gente nem acesso tem, que está para o outro lado da mata. Então, seria bom a gente retomar, Vogel, a conversa dentro do grupo de estiagem, porque já estava tratando exatamente desses pontos aí, né? Bem lembrado, Rafael. Nós tivemos essas 2 reuniões, né? A Defesa Civil e a Fiscalização, dentro do grupo de estiagem, já tinha feito esse levantamento. O que você falou, né? Não é uma cerca, né? É o acesso ali, porque se precisar, os caras vão entrar, vão dar jeito. Mas talvez, que assim, é um trabalho conjunto. O grupo de estiagem já está formado, né? Já foi publicado decreto, já está tendo. Vai até quinta-feira agora. Vai ter uma reunião, pedir para participar. Não sou do grupo Aleteia, mas eu vou participar também. Já levo essa questão. Que assim, a gente fazer esse voo de drone, ver, por exemplo, onde não tem a CER e comunicar o proprietário, onde daria para fazer replantio, são ações conjuntas, né, que a gente vai fazendo para minimizar claro, caso tenha uma queimada. Mas eu vou estar na quinta-feira na reunião do grupo de estiagem, e converso com a Elô também, a Aleteia, que são permanentes do grupo, elas fazem parte do grupo. E aí eu já falo para a gente reativar essas conversas, ver como é que está, o que avançou dentro da Defesa Civil, da fiscalização, das ações na APA de Campinas, tá bom? Ok. Aí me mantém informado aí também. Eu gostaria só de comentar uma questão, porque eu que levantei rapidinho. A Associação Colinas do Atibaia, por anos, fez os aceros nos 2/3 que o loteamento faz de fronteira com a APA, com a Mata Ribeirão Cachoeira, desculpa. E o outro 1/3 é da Fazenda Atalaia e de mais umas propriedades pequenas que são independentes do Colinas. Esse ano, esse acero não foi feito nem pelo Colinas, justamente porque muitas propriedades fecharam o acesso do acero, e a associação não fez. Então, a Ribeirão Cachoeira, eu acho que é a que eu conheço mais, eu acho que deve servir de modelo para as outras
matas. Porque o que ocorre, quando eu falei da necessidade de seguir o artigo 19, é que haja um plano de manejo mínimo desses fragmentos florestais, justamente para identificar quem que vai fazer acervo, como vai ser feito, como vai ser o acesso em caso de incêndio florestal. No caso da Ribeirão Cachoeira, tem uma invasão de lianas nas bordas, houve uma limpeza de um lado das bordas, eu acho que sem controle técnico, porque suprimiram vários guapuruvus, cambarás. Então, a mata está abandonada à própria sorte, cada um faz o que quer. Os proprietários que fazem divisa com a mata não estão cuidando dos seus aceros, a associação também não. Então, de fato, a gente precisa de um que é isso que o Vogel está falando, porque a Mata Ribeirão está em discussão nesse momento, por causa da regularização de uma parte do loteamento, mas esse levantamento do estado da mata para poder agir é fundamental, e não é só para Ribeirão Cachoeira, é para todas, porque são 50 fragmentos florestais que garantem a produção da água, que vão garantir a sobrevivência da vida silvestre, porque o objetivo final é a conexão desses 50 fragmentos. Agora, se a gente perde os fragmentos, se a gente não se preocupa em conservar esses remanescentes florestais de Mata Atlântica que tem na APA, você perde tudo. É o que a Dulce falou, são ações necessárias e preventivas. Então, a gente tem que cuidar da prevenção e não ir apagando incêndio literal ou só no sentido da palavra, depois que a ocorrência acontece. Então, é nesse sentido que eu acho que, sim, é importante, fico feliz com a fala do Vogel, não sei se é Vogel ou Vogel, eu chamava de Vogel, que tem algumas ações já pensadas, porque é necessário, e que a gente replique, pode começar com a Ribeirão Cachoeira, que é a área núcleo, que é a principal, mas que depois sejam reproduzidas nos outros 14 principais fragmentos e, em seguida, nos 50 fragmentos tombados que tem dentro da APA de Campinas. Deixa só Mariela, desculpa de novo, só para eu finalizar, não sei se é Vogel ou Vogel, eu vou copiar a Ângela de novo, mas ele havia falado, né, de repente, se eu puder acompanhar ou puder olhar o mapeamento, eu posso fazer isso sim, tá? Eu sugeri a Ângela, porque ela já está lá na borda da mata, mas eu posso acompanhar sem o menor problema, e acho que até seria interessante se os técnicos da Secretaria do Clima fizessem exatamente esse caminho que a gente fez para poder perceber a dificuldade, e agora eu me lembrei, Ângela, daquela vossoroca que está lá, tem uma vossoroca que abriu no meio da Ribeirão Cachoeira, que ela deve estar o quê? Com uns 10 metros de abertura, mais ou menos, Ângela? Todo mundo sabe que é vossoroca, né? Aquele que a erosão vai abrindo, vai levando a terra embora e vai abrindo um buraco, né? No solo. Então, tem uma vossoroca na borda da Mata Ribeirão Cachoeira, que eu acho que é importante a gente discutir também. Da vossoroca, eu fiz foto, se de repente alguém quiser a foto para vocês verem, mas acho que seria importante a presença de um geólogo, de alguém da equipe técnica para fazer a análise, porque está bem na borda da mata e ela está crescendo. Dulce, eu acho que tem uns 10 metros e a altura é uns 4, né? É um buraco gigantesco. Eu sabia que ele existia, mas ele aumentou muito na ocupação desse lote que pôs lá o tal do alambrado e interrompeu a passagem. Fazia 1 ano e meio que eu não ia naquela região, aumentou muito. Então, é uma coisa séria, sim, porque derruba as árvores, né? Cláudia, por favor, a palavra. Eu gostaria que, em respeito ao nosso convidado, que a gente desse uma acelerada, né, para não ficar muito tarde, tá bom? E esses assuntos, com certeza, eu acho que estão bem encaminhados, né? Tá bom? Tá certo. Como não temos mais inscrito mesmo, vou seguir para o próximo item de pauta, que é a aprovação da ata da reunião ordinária de 27 de maio de 2025. Em regime de votação, aqueles que concordam com o teor da ata permaneçam como estão, contrários e abstenções, por favor, se manifestem no chat.
Mariela, eu quero me abster porque eu não consegui ler a ata e eu estou sem acesso ao chat, por favor. Claro, obrigada, Ângela. Então, consideramos a ata aprovada com a abstenção da Ângela Podolski. Agora sim, chegamos ao outro item de pauta, que é a apresentação, que é a do Henrique. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por nos aguardar. Você vai precisar fazer a apresentação em tela, Henrique? Sim, por favor. Sim, eu vou habilitar você, então. Isso, apareceu um novo elemento aí do lado do vídeo, do microfone, uma telinha como se fosse uma TV. Isso, compartilhar, gerenciar apresentações. Isso, aí se você está com as janelas abertas, você pode já clicar na sua apresentação e ele dá início. Você está mudo, você fechou seu microfone. Compartilhar sua tela, pronto. Isso. Ele vai dizer se é janela, se é o guia do... Sim, agora eu consegui. Perfeito, aí você vai... Exato, muito obrigada. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Ok. Eu não estou vendo vocês, de modo que, se precisarem que eu interrompa, por favor, só falar. Bom, boa noite a todos. Eu sou Henrique Simões, eu faço doutorado no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, e agradeço, primeiramente, a oportunidade de estar aqui na reunião do Conselho para apresentar um pouco dos resultados do nosso trabalho na região da APA. Então, o que eu vou apresentar aqui são resultados parciais de um capítulo da tese de doutorado que eu estou fazendo, né? Eu faço parte do grupo de conservação e gestão de recursos naturais de uso comum, o CG Commons. É um grupo que trabalha, tem diversas frentes de trabalho, uma delas é na APA de Campinas, desde o ano de 2019. O título da minha tese é Governança na APA de Campinas e efeitos sobre seus fragmentos de Mata Atlântica. Eu sou orientado pela professora Simone Aparecida Vieira e co-orientado pela Cris Seixas, que está presente na reunião. Bom, o objetivo geral da minha tese é investigar o sistema de governança da APA de Campinas e sua relação com conservação e recuperação de fragmentos de Mata Atlântica. Para cumprir esse objetivo, eu tenho alguns objetivos específicos. Primeiro, realizar uma revisão da literatura sobre governança e gestão na APA, para mapear interesses, influência e responsabilidades de atores envolvidos em processos de governança e gestão de fragmentos florestais. Um segundo objetivo é analisar a composição da paisagem e suas tendências com foco em perdas e ganhos de formação florestal. E esse terceiro objetivo específico, que é discutir oportunidades e desafios para o engajamento de proprietários rurais e outras partes interessadas em ações para a conservação e recuperação de ecossistemas de nascentes. Bom, eu vou falar nesse momento sobre um capítulo da tese que já foi publicado como um artigo. Eu vou deixar o link no chat para quem tiver mais interesse, quiser ler o artigo, se aprofundar. É importante eu dizer que algumas figuras que eu vou estar apresentando tem algumas palavras em inglês, mas eu vou estar ajudando no entendimento, peço desculpas por isso, mas são figuras relativamente simples, que acho que todo mundo vai ficar claro para todo mundo. De qualquer forma, quem precisar de mais informações, é só me perguntar. Então, esse capítulo da tese chama-se Tendências de Mudança em Uso e Cobertura da Terra, mensagens-chave para a gestão da transição florestal da Mata Atlântica. Importante dizer que o termo transição florestal diz respeito a uma teoria, que chama a teoria da transição florestal,
em que a teoria diz que quando as florestas deixam de perder e passam a ganhar em área, essa floresta está vivendo um momento de transição florestal. É o que nós identificamos para a Mata Atlântica como um todo, com algumas ressalvas, mas é consensual que nós estamos num processo de transição florestal na Mata Atlântica, e especificamente na APA, no estado de São Paulo, se confirma também essa tendência, e na APA de Campinas também a gente percebe tendências de aumento das florestas. Bom, sobre tendências, a gente analisou várias classes de uso e cobertura na APA nos últimos 35, 37 anos, e observamos que existem tendências para todas essas classes, né? Tendências de fortemente crescente para a formação florestal, fortemente decrescente para pastagem, algumas classes aparecem como estáveis, e então essas são algumas tendências que a nossa análise identificou. Esse diagrama é importante, eu quis trazer ele para mostrar um pouco como a floresta, a formação florestal, que é essa barrinha verde, ela passou de 9% da área total da APA de Campinas para 17,1% em 2023. Então, de 85 a 2023, essa análise. E essa área ganha de floresta veio principalmente de áreas de pastagem e o chamado mosaico de usos, que é uma mistura de pastagem, agricultura, que a análise da plataforma MapBiomas, que é da onde vêm esses dados, classifica como uma não identificação precisa entre pastagem e agricultura. Mas, enfim, dessas duas classes estão vindo os ganhos da formação florestal na APA. Esse infográfico, ele tenta mostrar um pouco como isso ocorreu em períodos de 5 anos, né? Então, eu vou dar o exemplo aqui de 85 a 90, nós tivemos 317 hectares de ganhos em formação florestal, no entanto, tivemos 67 hectares de perdas para outras classes, seja pastagem, seja área urbana, floresta plantada, todas as outras classes. O saldo líquido, né, é de 250 hectares de floresta, o saldo positivo, né? E assim nós fizemos para esses quinquênios, assim, para mostrar um pouco como esse ganho de floresta, ou perda de floresta, tem se comportado ao longo desses anos. É importante observar esse padrão que a gente identificou aqui, né? Com ganhos aqui nesses primeiros 15 anos, e alguma perda, né, a partir dos anos 2000, e volta a ter alguns ganhos, né. Eu chamo a atenção para esse padrão, porque nós também analisamos outras áreas ao entorno da APA, né, que aparecem aqui nesse outro infográfico. Então, aquela imagem que eu estava mostrando, é essa primeira coluna aqui, né? A APA de Campinas tem essa configuração. Analisamos o entorno da APA, né? As cidades que fazem divisa com a APA, incluindo o restante do município de Campinas, e identificamos este padrão, né, de perdas e ganhos, e também analisamos a região metropolitana de Campinas. Então, a gente observa, né, que o desenho, né, o padrão permanece, né? Um período de perdas entre 95 e 2005 e um período de ganhos, assim, a partir de 2005. Quando a gente observa o estado e a Mata Atlântica, né, o bioma como um todo, a gente observa um outro padrão, né, que as perdas vão ali até o ano 2000, 2005, e a partir de então a gente começa a ter ganhos em área, né, de florestas. Isso, então, agora, visualmente falando, é o que a gente chama de transição florestal, quando as perdas em área passam a virar ganhos. Isso, a literatura fala que existem múltiplas causas para isso, às vezes fatores endógenos do próprio sistema,
às vezes fatores de fora do sistema, né, exógenos que a gente fala. Muito bem. Aí, a sequência, né, foi espacializar, então, essas perdas e ganhos. A gente tem um mapa aqui, que está no artigo, como eu disse, tem, né, palavras aqui em inglês, mas ele é relativamente fácil de entender. Em verde, nós temos os ganhos em área florestal, né, para esse período, de 85 a 2023. Então, em verde estão os ganhos em floresta nesse período, e em vermelho as perdas, certo? Aqui estão sobrepostos outras duas camadas. Uma que mostra o zoneamento da APA, né? As 5 zonas que nós temos, e também temos a camada do cadastro ambiental rural, os limites das propriedades, certo? Então, cruzando essas informações, a gente consegue ver, nesse longo período de 37 anos, quais foram ali as perdas e ganhos em quais propriedades. O mesmo mapa foi feito, só que para um período menor aqui, ó, de 2018 a 2023, né? Para a gente entender um pouco como essa cobertura de floresta tem se comportado mais recentemente, e também pelo motivo de que nesse período, de 2018 a 2023, a gente já tinha o plano de manejo aprovado, né? A partir de 2019. E a gente identifica também uma série de pontos aqui, coloridos, de áreas de perdas e ganhos, e que são sistematizados aqui nessa tabelinha, né? Cada coluna dessas, então, é uma zona da APA, né? Zona de conservação da biodiversidade, zona de produção de mananciais, enfim. E aqui a gente mostra que em todas essas zonas a gente teve perdas e ganhos, certo? No entanto, a mudança líquida, ou seja, o saldo, foi positivo em todas essas áreas. Uma outra parte, então, da nossa análise foi em cima das atas do Conselho. Então, eu fiz a análise de 290 atas do Conselho Gestor, das reuniões do Conselho, no período de 2005 a 2023. E o que foi observado, né? Basicamente, os grandes temas que o Conselho trata, que foram divididos em 5 grandes, assim, assuntos, né? Então, governança e gestão é o principal, esse amarelo aqui. Depois, turismo e recreação, 407 ocorrências. Outros drivers de mudança, né? 377. Biodiversidade e ecossistemas. E recurso hídrico e saneamento básico, né? Então, a maior parte dos assuntos do CONGEAPA nesses últimos anos, de 2005 a 2023, diz respeito à governança e gestão, naturalmente. Aí eu peço para vocês, então, prestarem atenção nessa parte amarela da governança e gestão, que vem para cá, e aí eu fiz uma pequena divisão aqui que eu vou explicar para vocês. Todas essas ocorrências nas atas do assunto governança e gestão estão aqui, nessa pizza do lado esquerdo. Essa fatia menor são as ocorrências em que são as 117 ocorrências em que se fala de plano, de gestão, de manejo e zoneamento, tá? Dessas 117, apenas 61 falam especificamente de zoneamento, tá? E aí, essas 61, as falas sobre zoneamento dos conselheiros foram divididas em 3 grupos, que são os seguintes. O primeiro é quando os conselheiros apontam um potencial não cumprimento do zoneamento. Então, é quando o conselheiro se manifesta falando, olha, tal situação não pode ocorrer porque lá é zona, por exemplo, de produção de mananciais. Outras ocorrências é quando os conselheiros se manifestam denunciando algo que aconteceu de fato dentro de uma área zoneada. E, por fim, existem manifestações sobre os limites do zoneamento e as mudanças de regra dentro. Então, são situações em que, por exemplo, alguns interessados
querem mudar a legislação de determinada, ou melhor, quer mudar os limites de alguma propriedade para respeitar um zoneamento urbano, rural, ou, enfim, existem várias situações de mudança das definições, dos limites do zoneamento e das regras internas. Isso tudo foi, então, foi sistematizado e publicado nesse artigo, que eu vou passar para vocês o link. E qual que é o principal argumento do artigo, né? É que, como eu estava dizendo, a transição florestal, que é esse fenômeno de aumento das florestas, ela possui uma série de causas. As causas que a literatura aponta são diversas. Uma delas, e é a que eu estou me apoiando, é de que o instrumento do zoneamento é um instrumento eficaz na conservação e na proteção desses fragmentos florestais. Então, o argumento final do artigo vai nesse sentido, né? Da importância do zoneamento para a conservação das florestas. Bom, por fim, eu vou só apresentar essas duas imagens, que são as nascentes da APA, né? Uso e cobertura de terra nas áreas de nascentes da APA. É também um trabalho que segue no meu próximo capítulo. Eu vou estar trabalhando um pouco o uso e cobertura nessas áreas de nascente, já que a questão das águas, né, do fornecimento hídrico da APA é uma questão tão fundamental, né? A tese tem ido para esse caminho no terceiro capítulo. E então nós temos aqui as 1.326 nascentes mapeadas pelo Cadastro Ambiental Rural, né? E aqui eu sobrepus então o shapefile das propriedades e também as áreas de perdas de formação florestal e de ganhos, né, em verde, e perdas em vermelho. Do lado direito, foram selecionadas algumas nascentes, em que, quando estão vermelhas, é que na área ao entorno da nascente, num raio de 50 metros, houve perda ou ganho de área florestal, né? Então, o que eu tenho para trazer hoje para vocês é esse resultado parcial. Queria dizer que, para mim, é um grande momento, porque a gente se esforça bastante para gerar um resultado de qualidade, para orientar a tomada de decisão, e hoje é um dia que a gente chega e mostra, né? Então, agradeço muito o poder participar da reunião hoje para trazer esses resultados. Também, bom, aqui existe toda uma discussão sobre áreas relevantes para a conservação e restauração de áreas de nascentes na APA. Essa discussão eu gostaria de estar fazendo com os conselheiros que tiverem interesse, e para isso eu estou convidando, bom, aqui são os animais que aparecem na apresentação, animais da Mata Atlântica. Então, agradeço a atenção e finalizo fazendo um convite a vocês. Deixa eu só parar a apresentação. Desculpem. Um minutinho. Interromper. E então, para finalizar, eu gostaria de fazer um convite a vocês para participar de uma reunião presencial, que nós gostaríamos de estar trabalhando essas questões, juntamente com os conselheiros, para entender um pouco essas estratégias de conservação, especialmente com relação ao engajamento dos proprietários rurais, para a gente olhar com bastante atenção a essas áreas de nascentes que são tão importantes. Então, estão tão relacionadas à conservação dos fragmentos, né? Bom, para facilitar o trabalho, eu fiz um Google Forms, que eu vou estar passando o link também agora no chat para vocês, junto com o link do artigo, e quem se sentir à vontade ou interessado em participar dessa conversa sobre
esses dados que nós estamos levantando sobre as nascentes e esses outros dados, fique à vontade para preencher esse Google Forms para a gente ver se acha um dia legal para a gente poder se encontrar pessoalmente. Para nós seria uma grande honra recebê-los aqui na Unicamp, no nosso núcleo de estudos. Acho que seria uma ótima oportunidade da gente estreitar essas relações entre a universidade e o conselho, né? Ou, em outras palavras, entre o conhecimento teórico, ou mesmo ligado à prática, e quem realmente está na frente da tomada de decisão e das questões tão importantes da APA. Então, eu peço a gentileza, se vocês puderem, em um minutinho, preencherem esse Google Forms, que eu vou estar mandando agora no chat, junto com o link do artigo que já foi publicado, tá bom? Agradeço mais uma vez, fico total disposição para responder agora qualquer questionamento, ou caso queiram nos procurar via e-mail, via WhatsApp, a querida Cláudia Esmeriz, sempre tão gentil com a gente, nos recebe tão bem, sempre tão prestativa. Ela tem nossos contatos, então fiquem à vontade, tá, para entrar em contato. E mais uma vez agradeço a presença de todos. Obrigado. Henrique, muito obrigada. Eu vou passar a palavra, Cláudia, então, para suas considerações. Henrique, eu estou muito contente, né, com a evolução do seu projeto, tá? Assim, a gente vê que ele deu uma evoluída muito legal, né? E assim, e as imagens produzidas, assim, veio a palavra esperança, né? Assim, a gente vê mais coisas boas acontecerem, né? E assim, eu sou assim uma entusiasta do plano de manejo da APA de Campinas, que foi um plano que foi construído a muitas mãos. Ele pode não ser perfeito, mas ele, de alguma forma, ele foi um marco de a gente ver a diferença que tem depois do plano de manejo para agora, né? Esse regramento, esse zoneamento estudado, não que não existia antes, né? Desde que foi criada a APA, o zoneamento já era um zoneamento muito interessante. Tanto que a gente fala que a equipe do plano de manejo, ela tinha tudo de bandeja, né? Porque é uma APA que tem muito conhecimento, muito material informativo, muitas teses, então foi fácil de ser feito. Agora, o regramento da Lei de Uso e Ocupação, que foi construído, eu falo mesmo que o CONGEAPA foi, mais de 70% responsável por esse material, junto com a Seclimas, claro, mas a gente conseguiu disciplinar de uma forma muito bacana. Então, assim, tudo que está sendo restaurado e implementado, né, de ganho vegetal, primeiro, quero aqui dizer que é graças aos proprietários, né, os donos de terra. Então, assim, a virada que houve de interesse dos novos proprietários, principalmente os novos proprietários rurais, com a vantagem das agroflorestas, da recuperação das APPs, junto com os programas ambientais da Seclimas, né, que vem beneficiar muito, né, os proprietários. Então, assim, em pouco tempo a gente vê que houve uma melhoria, assim, significativa no ganho ambiental na APA. E isso você pôde nos mostrar, né, e é uma coisa, assim, muito gostosa de ver, né, então a gente fica muito feliz. Assim, se a Dionete Santin estivesse aqui, ela ia estar batendo palma, porque, assim, aquele trabalho maravilhoso que ela fez lá atrás, né, assim, ela vê que foi ganhos, né, assim, houve aumentou muito, né, os nossos fragmentos. E isso, para mim, né, assim, eu acho, assim, que a Prefeitura de Campinas deveria olhar com outros olhos para cá. Eu ainda acho, né, mesmo que o Adegas ainda diz que não, eu ainda acho que a prefeitura, ela é muito tímida. E, assim, ela esconde um tesouro maravilhoso que é a APA de Campinas. E, assim, esconde
e não dá o devido valor. Isso eu falo, isso aí eu tenho certeza, não dá o devido valor. Tanto que a gente tem uma identidade visual que já vai fazer mais de 2 anos que a gente fez, e nenhuma placa foi colocada aqui. Então, para mim, sim, é sim uma falta de olhar mais carinhoso para esse lado, que é 1/3 do município. Mas, assim, o seu trabalho, eu acho que a gente tem que sim, eu acho muito legal, vou conversar com todos os conselheiros para a gente formar um grupo, e a gente vai sim, a gente gostaria muito de ir para a Unicamp, porque esse laço é muito importante a gente cada vez manter mais forte, a gente, cada vez que vai ter a mudança do conselho, eu fico tão preocupada, falei, será que a PUC e a Unicamp vão estar aqui? Porque é muito importante a gente ter as universidades com a gente, é muito, e graças a Deus a gente sempre tem eles aqui, né? E assim, cada vez mais fazendo esses laços, né? Agora eu fiquei, não sei se é verdade, mas parece que a PUC vai lançar o curso de agronomia, junto com o Instituto Agronômico. Então a gente fica tão feliz de saber, né, a valorização da terra, né? Porque é isso que está acontecendo aqui na APA, que é uma coisa muito bacana. Muitos novos empreendedores rurais estão com o olhar para isso, para a sustentabilidade do seu empreendimento. E a sustentabilidade vai na proteção da área verde, na recomposição das APPs e proteção das nascentes, né? Esse é o chamariz, né, do empreendedor que quer realmente ter uma economia na sua terra. Porque não adianta a gente falar, porque o proprietário rural tem que fazer o corredor de fauna. Ele tem que fazer, mas isso custa dinheiro, tudo custa, né? Então, a gente precisa, sim, estar com a prefeitura fazendo os planos ambientais legais, né, que é o PSA, todos os projetos bacanas que está cada vez mais, né, ampliando, né, Andréia? E a gente, junto com eles, né, eles têm que ser nossos parceiros e não nossos inimigos, isso com certeza. E eu vejo assim que há alguns anos a gente ganhou esse espaço, né? A gente ganhou um pouco mais de afinidade com os proprietários rurais. Não é mais eles ambientalista contra proprietário rural, é a gente junto, de mão dada, tentando recuperar tudo isso, né? E eu que agradeço, Henrique. Mas a gente vai se falando, a gente vai criar esse grupo e a gente vai sim dar andamento e te ajudar. E você nos ajudar aqui a manter. Claro, claro. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado pelas palavras. Cristiana, você pediu a palavra, por favor? Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer, abrir um espaço para a gente, né, da universidade, poder apresentar aqui o trabalho que o Henrique fez. E queria reforçar o convite, né? Já gostei de ouvir a Cláudia. Cláudia, obrigada, né, de todo o apoio que você e vários membros do Conselho têm dado aos nossos orientantes que estão fazendo pesquisa na APA, que já fizeram pesquisa na APA, né? Agradeço a todos os conselheiros aí também. E reforçar esse convite para participar dessa conversa, esse encontro, que é um processo que ainda é parte da pesquisa do Henrique, né, a partir do levantamento das informações georreferenciadas que ele traz, etc., trabalhar numa reflexão de possíveis estratégias de engajamento, né, pensando em restauração e em conservação dos fragmentos já existentes, mas, assim, claro, os proprietários rurais são os principais atores aí, vamos dizer, como donos da terra, mas todos os diferentes atores, né, terceiro setor, prefeitura, né, secretaria, etc., todos os setores, setor privado também,
Também podem cada um contribuir com essas diferentes estratégias de pensar em conservar as nascentes de água, porque a água é importante para todos, né? Não é só para os proprietários rurais, todos nós aqui nas nossas casas estamos dependendo dessa água também. Então, só reforçar esse convite e pensar, eu estou vendo aqui que já tem poucas pessoas, né, que ainda estão por aqui, do número inicial que estava na reunião, então, estender esse convite para os que não estão aqui também. E seria uma alegria recebê-los na Unicamp. Mas, se for mais conveniente para vocês que esse encontro, essa conversa ocorra na APA, mesmo na sede, lá, que tem sido pouco usada, que eu ouvi durante a reunião, não sei se é possível usar, ou algum outro lugar, né? A única questão é que a gente precisaria fazer essa conversa em breve, por causa dos prazos que o Henrique tem para finalizar a tese dele. Então, assim, a gente estava pensando no mês de agosto, né, se fosse viável para vocês. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Muito obrigada a todos e ao presidente aqui do Conselho também. Eu só acho, Cristiana, que assim, o horário à noite, né? À noite na Unicamp é meio complicado. Se a gente pudesse fazer durante o dia, melhor. Tá? À noite, eu pelo menos não saio muito de casa à noite, então é mais complicado. Para a gente não há problema algum. A gente pensou em ser à noite para ser mais conveniente a vocês. Né? A gente está lá o dia todo. Porque eu acredito que seria muito legal a gente expandir esse convite, né, além dos conselheiros representantes da Seclimas aqui, né, Andréia, a gente poder também levar a equipe, né, da unidade de conservação, que é rico de conhecimento, que vai ajudar bastante. Então, eu acho que durante o dia, né, assim, não sei, no período da tarde, tipo 15 horas, 14 horas, eu acho melhor. Eu falo por mim porque eu não saio, eu não sou de sair à noite, né, então... Não, e para os funcionários, quem é funcionário público, prefere trabalhar no horário de funcionário mesmo, funcionário, né, então... E eu vou pedir também, Henrique, se você puder mandar esses 2 links para o e-mail do Congeapa, porque aí é mais fácil, porque muita gente hoje não estava aqui presente, né? Então, aí a Mariela encaminha para todo mundo. Claro, eu inclusive... de ouvir agora o Adegas também, para se despedir da gente, né? E olha que apresentação, viu, Adegas? Muito legal, muito, muito moderna e muito, assim, e como eu falei, muito esperançosa. Mostrou, assim, o crescimento dos fragmentos, e isso é muito bom, né? É isso aí, parabéns, Henrique. Eu acho que esse estudo, a participação da academia numa construção que a gente vem fazendo, que é uma referência na cidade de Campinas e a Unicamp, isso é muito importante para a gente, viu? Então, quero parabenizá-lo, você, a Cristina, né? A Cristina, aí pelo trabalho, e conte com a gente, e é muito importante essa participação da academia, e dá muita força. Eu quero participar, inclusive eu quero conversar com você, pessoalmente quero participar disso daí. Eu gostaria que a gente fizesse uma reunião lá na Seclimas, ou nós vamos até a Unicamp também, independente do conselho também, porque em breve nós temos aí uma agenda com a secretária do Estado do Meio Ambiente, a Natália Rezende, e a gente está tratando de um grande projeto nosso, regional, né? Hoje eu sou titular da Câmara Técnica de Saneamento e Meio Ambiente aqui da nossa região metropolitana de Campinas, e a gente tem esse grande projeto dos nossos corredores ecológicos, que é o Reconecta, e que agora, de fato, o próprio Estado está muito interessado, o nosso prefeito Dário Saad, também como presidente da Gincamp, da gente colocar isso em prática. Então é muito importante esse estudo seu aí na nossa APA, porque a gente pode expandir isso também para a nossa região metropolitana de Campinas, que é muito importante para
nossa construção desse grande projeto aí que é o Reconecta, viu? Então, parabéns pelo trabalho, conta com a gente. Eu acho que o contraditório faz parte da democracia, né? Então, você viu, me perdoa aí pela reunião hoje que foi demorada, você era nosso convidado aí para fazer a apresentação e acabou sendo extrapolado, porque todo mundo hoje estava bem disposto, né? Vamos dizer assim, né, Cláudia? Mas é isso, democracia é isso, conselho é isso, a gente tem que ouvir e, enfim, eu acho que é importante a gente construir as grandes políticas públicas, é só assim que a gente vai construir. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho e pela tese que você está defendendo. Obrigado, presidente. Bom, todos os itens de pauta completados, damos por encerrada a reunião de hoje. Muito obrigada a todos, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.